Se Deus é espírito e Jesus é Deus, significa que Jesus não pode mais ter um corpo físico, humano, no qual ele ressuscitou glorificado? Bom, para esse irmão aqui que respondeu um dos meus vídeos, isso é impossível e contraditório. Mas vamos ver primeiramente o que ele fala sobre Paulo. E quando você cita Paulo, com todo respeito, Paulo não pode ser referência de verdade absoluta, porque o próprio Paulo afirmava que ele estaria vivo na volta de Cristo. Então nem tudo que Paulo deduzia ou achava que era, quer dizer que realmente era. Bom, meu irmão, aqui eu poderia acabar com o assunto, porque se eu não posso usar Paulo como referência daquilo que está escrito na palavra de Deus como verdade absoluta, eu também não posso usar nenhum dos outros apóstolos e não posso usar nem mesmo a Bíblia. E quando Paulo menciona que ele estaria vivo na volta de Jesus, não significa que Paulo errou, significa o quê? Que ele expressou a sua esperança, a esperança dele de ver Jesus voltar, estando ele ainda em vida. E essa esperança é a mesma que eu tenho também. Eu espero Jesus voltar na minha geração, ver Jesus voltar em vida, sem passar pela morte. Mas Paulo, quando isso não aconteceu, ele não entendeu isso como se fosse uma falha. Antes ele disse: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada e ele me dará naquele dia, na volta de Jesus. Mas depois que ele desencarna em espírito. E quando você mesmo cita que ele fala, eu estou em carne e não em espírito, o espírito que não tem carne, só aí já prova que ele fala que sim, somos espíritos, como ele também é. Bom, meu irmão, quando Jesus disse que um espírito não tem carne e nem osso, como ele tinha, automaticamente Jesus não estava se declarando como um espírito. E o espírito que Jesus menciona aqui é na concepção dos discípulos, que acreditavam até mesmo em fantasma. Lembra quando Jesus estava caminhando sobre o mar, que eles pensavam que Jesus era um fantasma? Pois é, e aqui Jesus não está afirmando como verdade que um espírito não tem carne e nem osso. Jesus está refutando o pensamento dos discípulos que pensavam que ele era um fantasma. E eu tenho certeza que você acredita também que fantasmas não existem. Agora vamos entender o que a Bíblia diz sobre Jesus, que é Deus, ter um corpo físico de carne e osso. João 1, verso 14. Jesus é o Verbo e o Verbo é Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Filipenses 2, 5 a 11. Jesus assumiu a forma humana, mesmo sendo Deus. Colossenses 2, 9. Jesus, na sua forma humana, agora glorificada, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus capítulo 5, versos 6 e 7 e 17, Jesus é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 4, 14, o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, penetrou aos céus e intercede por nós no santuário celestial. Ele penetrou com que corpo? O seu corpo glorificado, físico, de carne e osso. Corpo esse físico glorificado, os quais os discípulos apalparam, como podemos ver em Lucas 24, dos versos 39 a 43. E foi com esse corpo físico glorificado que Jesus subiu aos céus e os anjos falaram que ele voltaria da mesma forma como ele subiu. Atos capítulo 1, verso 11. Uma outra coisa interessante é que Jesus usou o termo Filho do Homem para se referir a si mesmo cerca de 82 vezes nos 4 evangelhos. E ele usou justamente esse termo para se identificar com a humanidade. Esse mesmo termo é usado por João em Apocalipse, quando fala da volta de Jesus, e também por Daniel, no capítulo 7, em uma cena de juízo. E é também a Jesus como sendo o Filho do Homem, o qual será dado o reino e a glória eterna. Quando a Bíblia diz que Deus é Espírito, o texto não está dizendo que é impossível ou contraditório que Deus possa ter um corpo físico, assim como Jesus é Deus e hoje tem. Os anjos são espíritos ministradores, mas eles são seres físicos, eles possuem corpos.
O que eu vejo é que muitos confundem um corpo espiritual com um espírito, algo imaterial, algo que não tem nada, que é intangível. E com isso acabam achando que na eternidade não teremos um corpo físico. Teremos sim um corpo físico de carne e osso, porém um corpo glorificado, imortal, incorruptível. E de acordo com Filipenses 3:21, o corpo que teremos, glorificado, imortal e incorruptível, é igual ao corpo da glória de Cristo que Ele mesmo transformará. Agora você se pergunta, como que pode a união do divino com o humano, Cristo ter se tornado humano? Como que se deu isso? Como que isso é possível? Aí nós vamos responder com a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O fato é que essa junção entre o divino e o humano é ainda um grande mistério. Está muito além da nossa compreensão. Mas o que temos revelado suficientemente é que Jesus, sendo Deus, assumiu a forma humana, se fez homem, habitou entre nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e agora está intercedendo por nós como nosso grande sumo sacerdote. E ele voltará em forma corpórea, visível, audível com todos os seus anjos. Isso é o que a palavra nos revela. Que Deus te abençoe.